Bem-vindo de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifong. Como podem ver, estou acompanhado pelo professor Mohammad Marandi, no Irã. Professor Marandi, muito obrigado por se juntar a mim hoje. Muito obrigado por me receber, Danny. É sempre um prazer. Sim, o prazer é meu, professor Marandi. Que tal começarmos? Pessoal, deixem o like à medida que entrarem. Isso ajuda a impulsionar o programa enquanto começamos. Queria primeiro lhe perguntar sobre o petroleiro dos Azumens, que foi atingido no Golfo de Omã. Isso aconteceu logo a leste do Estreito de Hormuz. Ele estava ancorado próximo ao porto de Omã, nos Emirados Árabes Unidos. E isso mostrou, professor Marandi, que a rota designada para contornar o Estreito de Hormuz também não é segura. O Irã afirma que está partindo para a ofensiva. Não está apenas mirando em infraestruturas como essa, mas também pretende começar a atingir corporações norte-americanas, muitas das quais têm sede em Dubai. Fale sobre como está a resposta iraniana a essa guerra de agressão entre os Estados Unidos e Israel, e como as coisas estão sendo vistas, percebidas e vividas agora no Irã. Bem, os iranianos têm dito que vão fazer exatamente o que os Estados Unidos e o regime israelense fazem com o Irã, fazer o mesmo de volta. Eles bombardearam fábricas, bancos, escolas, hospitais, o Ministério da Energia e até um importante posto de eletricidade em Teherã. Com licença. Então os iranianos vão retaliar. E como os regimes do Golfo Pérsico abrigam bases dos Estados Unidos, eles permitiram que os americanos usassem seu território, inclusive para atacar o Irã a partir dessas bases. Por exemplo, mísseis HIMARS foram disparados em direção aos iranianos a partir desses países. Eles fazem parte dessa guerra de agressão, e alegar neutralidade é um insulto à nossa inteligência. É por isso que o Irã está os atacando. Mas, ao mesmo tempo, o Irã está se contendo. Então você mencionou o Estreito de Hormuz. Neste momento, está fechado. Mas o Irã poderia destruir os ativos do Catar ou dos Emirados, mas não o fez. Eles causaram alguns danos em retaliação, mas ainda não foram tão longe. Por quê? Porque querem que esta guerra termine sem uma catástrofe econômica global. Assim, eles fecharam o Estreito de Hormuz. Mas se os Estados Unidos forem forçados a recuar, então os navios poderão voltar a circular, e o petróleo, o gás e os petroquímicos poderão ser produzidos novamente. Mas se os Estados Unidos escalarem o conflito, então o Irã terá que atacar com mais força e retaliar. E isso significa que mais ativos importantes serão destruídos. Os ativos norte-americanos são, é claro, uma prioridade. Mas nenhum desses países, desses regimes, é inocente. Todos fazem parte dessa agressão. Eles colaboraram e, como resultado, os americanos conseguiram matar muitos iranianos com a ajuda deles. Sim, professor Marandi. Esses são pontos importantes. Recebemos relatos de explosões em Doha, no Catar, e também na base aérea Príncipe Sultão. Eu só queria que as pessoas entendessem isso. E agora tem havido um certo desenrolar dos acontecimentos enquanto tudo isso acontece. Parece que o Estreito de Hormuz, explodindo no sentido de sua importância nesta guerra, na retaliação em resposta do Irã, causou alguns problemas. Acabamos de ter a renúncia de Joe Kent, que era o diretor nacional de contra-terrorismo nomeado por Trump. Ele renunciou. Posso abrir a carta? Eu não vou ler tudo, mas posso mostrar na tela para que as pessoas vejam enquanto o senhor fala, professor Marandi. Ele renunciou e mencionou que essa guerra de agressão é um grande erro. Fale um pouco sobre a interação aqui. Como a resposta do Irã a essa guerra de agressão causou grandes problemas dentro do establishment político dos Estados Unidos, assim como para ambos os principais agressores, devo dizer. Os grandes, que são os Estados Unidos e Israel. Sim, acho que essa carta de renúncia é algo importante. Isso diz muito. E o fato de ele, um indicado por Trump,
Afirmar que essa guerra só surgiu por causa do regime israelense e de seu lobby torna as coisas muito piores para os israelenses, para Trump, para a elite ligada a Epstein e para o lobby sionista nos Estados Unidos. Porque isso, acredito eu, é ainda mais significativo do que alguém como Candace Owens ou qualquer outra pessoa desse tipo fazer declarações semelhantes. Ele era responsável pela contra-inteligência. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabia que o Irã não representava uma ameaça aos Estados Unidos e que tudo isso foi feito simplesmente a mando do regime israelense. E isso vai ter consequências. Impacto global também. Países ao redor do mundo já sabem que o aumento dos preços do petróleo, do gás e da energia se deve ao regime israelense e aos Estados Unidos. Mas isso é uma prova. Então não é apenas o Tucker Carlson dizendo isso. É alguém que estava profundamente envolvido em assuntos de Estado, lidando com informações ultra-secretas. Acho que isso mostra que o Titanic está afundando. Não sei a que velocidade está afundando, mas está. E vimos os comentários de Trump ontem. Ele falou como um homem bêbado. Estava completamente perdido, se contradizendo repetidamente. Acho que isso mostra o quão ruim está a situação para os Estados Unidos e para o regime de Trump. Por um lado, ele disse que o Irã foi aniquilado. Ok, foi obliterado, desculpe. Então está obliterado. Depois ele quer que o mundo inteiro se junte a ele para abrir o Estreito de Hormuz. Bem, se foi obliterado, você não precisa de ninguém. Então, por que precisa do mundo inteiro? E por que o mundo inteiro está dizendo não, não, nos deixem fora disso? Porque nada foi obliterado. Nada foi obliterado. E enquanto falamos, o Irã está lançando mísseis e drones contra alvos em toda a região, contra o regime israelense e contra ativos dos Estados Unidos. O Estreito de Hormuz continua fechado e permanecerá fechado até que os países da região forcem os Estados Unidos a encerrar isso. Porque sem o consentimento deles, os Estados Unidos não podem travar uma guerra. A comunidade internacional precisa pressionar os Estados Unidos para que parem com isso. O Irã não vai simplesmente aceitar um cessar-fogo. Isso não vai acontecer. Nós já fizemos isso. 9 meses atrás, 8 meses atrás, concordamos com um cessar-fogo, mesmo estando vencendo a guerra. E agora eles lançaram outra. Eles nos atacaram novamente. Naquela época, enquanto negociávamos, eles conspiravam a portas fechadas contra nós. Depois, realizaram um ataque relâmpago. E desta vez, vimos exatamente a mesma coisa acontecer de novo. Houve progresso desta vez. O ministro das Relações Exteriores de Omã foi a Washington, deu entrevistas e disse que neste momento eles estão bombardeando Teherã. O ministro das Relações Exteriores de Omã disse isso na televisão, e então Trump atacou. E é claro, Trump mentiu, e Witkoff também. Trump attacked. And of course Trump lied and so did Witkoff. Witkoff made these crazy accusations. Witkoff fez essas acusações absurdas de que o Irã teria preparado a mesa de negociações. Mas o ministro das Relações Exteriores de Omã disse que foi algo positivo, as conversas terem sido indiretas. Muito inteligente da parte do Ayatollah Khamenei. Os omanitas testemunharam tudo o que foi dito. E o que o ministro das Relações Exteriores de Omã declarou nos Estados Unidos à imprensa contradiz tudo o que Witkoff e Trump afirmaram. Portanto, o Irã não pode negociar com um regime assim. A assinatura de Trump não vale nada. O governo é inútil, não confiável. Ele pode assinar um acordo e no dia seguinte fazer algo completamente diferente. Pode rasgar o próprio acordo. Quem vai impedi-lo? Ele mesmo diz que ninguém pode impedi-lo. Então os fatos no terreno precisam mudar. So the facts on the ground have to change. The facts on the ground have to change. Os fatos no terreno precisam mudar. Se o Estreito de Hormuz for reaberto, os fatos no terreno precisam mudar. O Irã e seus aliados, não se trata mais apenas do Irã, suas preocupações de segurança no Líbano e em outros lugares precisam ser abordadas. E devemos ter confiança de que os Estados Unidos não poderão fazer isso novamente, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Portanto, a situação no Golfo Pérsico vai mudar. O Irã não permitirá mais do Golfo Pérsico hospedem bases dos Thousand Indians
ou usem seu território como plataforma para atacar o país. Isso não vai acontecer. Sim, sim. Quero dizer, acho que quem está assistindo deve entender que isso é totalmente compreensível. Quero ler uma citação importante da carta que encontrei, em que Joe Kent, o nome dele é Joe Kent, certo? Sim, Joe Kent, diz que no início do governo, altos funcionários israelenses e membros influentes da mídia americana lançaram uma campanha de desinformação, minando completamente sua plataforma América em primeiro lugar, e semeando sentimentos pró-guerra para incentivar um conflito com o Irã. A câmara de eco foi usada para enganá-lo, fazendo acreditar que o Irã representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos, que o senhor deveria atacar imediatamente e que havia um caminho claro para a vitória. Isso era uma mentira. É a mesma tática que os israelenses usaram para nos atrair para a guerra no Iraque. A desastrosa guerra no Iraque, que custou à nossa nação a vida de milhares dos nossos melhores homens e mulheres. Não podemos cometer esse erro novamente. Então eu só queria dizer isso, Marandi, e ouvir sua reação. O ponto principal aqui para mim parece ser não apenas o papel de Israel, mas também os custos disso, que agora estão se tornando evidentes. Os Estados Unidos têm números de baixas muito menores do que os relatados pelo Irã. O Irã acabou de anunciar que houve 3.200 baixas norte-americanas, feridos, e pelo menos 200 soldados dos Estados Unidos mortos. Esses são números enormes em apenas algumas semanas. Qual é a sua reação a isso? Ao fato de que o custo está realmente sendo o foco agora para muitas pessoas, não apenas Joe Kent, mas até mesmo na grande mídia, estamos vendo isso também. Acho que os custos são de várias camadas. Antes de tudo, há o enorme custo imposto ao povo americano para levar todos esses sistemas de armas para a região, mantê-los lá e usar bilhões de dólares em munições e mísseis todos os dias. Quero dizer, acho que li em algum lugar que nos 2 primeiros dias eles gastaram cerca de 5 bilhões de dólares em munição. Depois, há o aumento do custo da energia, que continuará subindo. Petróleo, gás e, claro, petroquímicos e fertilizantes. Tudo isso vai causar grandes problemas se os Estados Unidos não recuarem. Vai causar problemas enormes. Esses são os custos. Depois, há os danos causados às bases dos Estados Unidos, que somam muitos bilhões de dólares. E Danny, os danos causados aos ativos dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, quero dizer, os Emirados, sabe? Basta uma bomba atingir os Emirados. A desconfiança se instala, quero dizer, eles perdem a confiança no lugar. Todos aqueles bilionários e todos aqueles trilhões de dólares que passam por esse regime. Isso não vai mais acontecer. Os Estados perdem, e esses são ativos americanos. Os americanos exploram esses países, seja o Kuwait, os Emirados, o Catar, a Arábia Saudita, o Bahrein ou o Omã. Os americanos os exploram 24 horas por dia. Portanto, as perdas sofridas dessas economias são para o Ocidente enormes. E claro, você sabe, trilhões de dólares em armas foram vendidos para esses regimes, mesmo que eles nem saibam como usá-las, porque a maioria deles não tem pessoal para isso. O Catar, por exemplo, tem uma população de 350 a 400 mil pessoas. Eles nem têm pilotos. Eles simplesmente compram essas armas dos Estados Unidos para agradar os Estados Unidos, para que senadores possam receber comissões e outras elites possam ganhar propinas. E então os príncipes também recebem suas comissões e propinas. Mas os aviões e todos os outros sistemas de armas são inúteis. Então, quando você observa tudo isso em conjunto, o dano causado aos Estados Unidos é enorme. E então, é claro, ao fato de que os Estados Unidos fracassaram. O Império fracassou nesta guerra. Normalmente, o fracasso leva 20 anos. Vietnã, Iraque, Afeganistão. Mas no caso do Irã, eles fracassaram desde o primeiro dia. E o Irã estava travando uma guerra não apenas contra a superpotência, mas contra todos os seus representantes.
O regime israelense, que recebe tudo o que precisa dos europeus e americanos, e todos esses atores regionais. Erdogan permitindo que os AWACS sobrevoassem a Turquia para coletar informações contra o Irã, bases de radar dos Estados Unidos na Turquia sendo usadas contra o Irã, bases jordanianas sendo usadas contra o Irã, seu espaço aéreo sendo usado contra o Irã e a Arábia Saudita também. Todos esses países do Golfo Pérsico, e claro, o Ocidente coletivo, estão todos por trás dessa guerra. Então o Irã e o eixo da resistência, o Hezbollah, a resistência iraquiana e o Iêmen, estão enfrentando essa coalizão do mal. E eles fracassaram. O império fracassou. Agora imagine pessoas ao redor do mundo olhando para o que está acontecendo e dizendo: os Estados Unidos não conseguiram derrotar o Irã em 2 ou 3 dias? Disseram que acabaria rápido. Achávamos que eles poderiam fazer isso. E, portanto, acredito que, além dos danos que já discutimos, isso terá enormes repercussões políticas para os Estados Unidos nos próximos meses e anos. Eminent Meadows. E só uma coisa, Dani. 2 coisas. Claro. Primeiro, para acrescentar algo que eu disse antes, o Irã vai receber reparações. Agora, sejam os países do Golfo Pérsico, quer esses regimes caiam, quer surjam novos regimes e o povo assuma o poder, ou aconteça algum golpe, ou esses mesmos déspotas permaneçam no poder, não importa, o Irã vai receber reparações. A situação no Golfo Pérsico vai mudar. O segundo ponto que eu queria destacar é que enquanto falamos agora, Dani, há milhões de pessoas nas ruas. Eu estou ficando aqui por causa da nossa entrevista. Pessoas em Teherã e em outros lugares, todas estão nas ruas agora, sob ataques aéreos. Sob ataques aéreos. Milhões em todo o país. Quando os distúrbios aconteceram em 8 e 9 de janeiro, agências de inteligência estrangeiras trouxeram armas e eles massacraram centenas de policiais e voluntários e mataram muitas pessoas comuns. Eles foram os responsáveis, mas a mídia ocidental inflou os números e tentou culpar o Irã, como sempre. 3 dias depois, tivemos enormes manifestações em todo o país. Enormes. 3 milhões em Teherã, dezenas de milhões, 20, 30 milhões, acho. Em todo o país. Não sei, não me lembro. Já tivemos tantas manifestações. E Elon Musk e o Ocidente, foi algo enorme, esses protestos contra os manifestantes, contra as agências de inteligência ocidentais, em apoio à República Islâmica, que eles tentaram dizer que as multidões eram geradas por IA. Então, no aniversário da Revolução, as pessoas saíram às ruas em 11 de fevereiro em números ainda maiores. Em Teherã, chegou até 4 milhões de pessoas. As pessoas diziam, certo, vamos sair em número ainda maior, só para mostrar que vocês estão mentindo. Nas últimas 2 semanas, todas as noites, as pessoas têm saído às ruas em grande número. Em Teherã, elas não se reúnem em um só lugar, vão para vários pontos, como 20 locais diferentes, e em cidades de todo o país também, sob fogo de mísseis. Enquanto falamos, estão atacando Teherã. Enquanto falamos, as pessoas estão nas ruas. Na sexta-feira, e eu vi seu tweet, então sei que você sabe disso, houve o protesto internacional, o Dia de Al-Quds, o Dia Internacional de Jerusalém, em apoio ao povo palestino. As pessoas foram às ruas enquanto eram bombardeadas, em nome do povo palestino. Gente incrível, esses iranianos. E eles foram bombardeados, lançaram mísseis contra as manifestações, e uma mulher foi morta. A mídia ocidental não disse nada sobre isso. Mas o extraordinário foi que ninguém se moveu. Ninguém se mexeu. Eu vi você postar aquele vídeo da jovem. Ninguém se mexeu, ninguém fugiu, ninguém gritou, ninguém entrou em pânico. Aquela multidão enorme inteira. E então, 2 dias depois, em outra cidade chamada Hamadan, houve uma cerimônia fúnebre para os manifestantes, ou vários deles, e havia multidões enormes, e eles bombardearam lá também. Eles bombardearam as manifestações, e a mídia ocidental não vai contar isso a ninguém.
não apenas deixarão de dizer que pessoas foram bombardeadas e mortas, como também não contarão ao mundo que esses iranianos não recuaram. Em vez de mulheres gritando e fugindo, homens gritando e se escondendo, todos permaneceram firmes. Você pensaria que isso seria a principal notícia do mundo. Mas eles escondem. Assim como esconderam o genocídio em Gaza, assim como escondem o bombardeio de blocos de apartamentos em Beirute e os ataques genocidas contra o povo libanês neste exato momento. Porque a mídia ocidental está completamente capturada. Seja o The Guardian ou o Breitbart, não importa. Eles podem ter diferenças internas, mas é a mídia da classe Epstein, a mídia do império. As mesmas pessoas que os possuem são as que controlam os governos. They own the governments. Sim, e eu só quero que todos saibam que é possível encontrar vários exemplos do que o professor Marandi estava falando por toda parte, especialmente no X. Vídeos de iranianos nas ruas. Quero dizer, eu acredito. O senhor está aí, professor Marandi, então sabe melhor. Mas acredito que isso está acontecendo todos os dias, com pessoas saindo às ruas para protestar contra esta guerra. Há vários vídeos de pessoas fazendo exatamente o que o professor Marandi descreveu, ouvindo ou estando muito próximas de bombardeios acontecendo ao redor delas. E não apenas sem se mover, professor Marandi, mas na verdade ficando ainda mais entusiasmadas em seus protestos contra esta guerra. Dá para ver claramente a emoção ali. É uma cena incrível, e ela complementa o que eu acho que é uma situação bastante desastrosa. Agora, o Irã está sofrendo ataques, é claro. Eu sei que você sabe que há muitos civis, muitas pessoas, que foram mortas até agora. Acredito que mais de 1.400, pelo que sabemos. Mas provavelmente há mais, considerando que Israel e os Estados Unidos são os que estão atacando neste momento. Também estão sendo feitas alegações, não acho que tenham sido confirmadas, mas você pode me corrigir, de que Ali Larijani, o secretário do Conselho de Segurança Nacional, foi morto. Não há confirmação por parte do Irã, mas é o que Israel está dizendo, e eles estão assumindo a responsabilidade por isso. Mas ao mesmo tempo, professor Marandi, essa cena do povo iraniano, eu acho, reflete muito desse contraste. Por exemplo, há relatos de que o USS Gerald Ford vai seguir para Creta na próxima semana. E ninguém sabe o que vai acontecer a partir daí, porque houve um incêndio de 6 horas a bordo que deixou 600 marinheiros sem camas. E há também o fato de que até Trump reconhece que os iranianos são pessoas inteligentes. Eles não estariam aqui se não fossem. Segundo alguns relatos que estou vendo, o Irã está lançando cerca de 63 drones por dia e cerca de 30 mísseis por dia, todos os dias, o que contradiz as alegações de que as forças armadas iranianas foram enfraquecidas. Então você tem uma população energizada que está se mobilizando todos os dias contra a guerra, sem medo do que os Azuleis e Israel estão fazendo. Você tem um exército que ainda mantém grande parte, se não todas, de suas capacidades intactas, pelo menos aquelas que o Irã considera importantes. E então, as decapitações e as baixas e mortes de civis, que são trágicas e criminosas, mas que não parecem estar mudando ou alterando o cálculo de como as coisas estão evoluindo. E claro, há a situação econômica. Então é mais ou menos isso que estou observando, professor Marandi. O que o senhor está vendo em termos de como isso está se refletindo do lado dos Estados Unidos e de Israel, e em que ponto eles estão nessa guerra? Bem, o número de iranianos nas ruas é tão enorme que, apesar da censura total da mídia ocidental, até o Trump está ouvindo falar disso. Então ele precisa ir lá e dizer que é a IA, assim como o Elon Musk disse há alguns meses. As pessoas estão vendo, está passando. Está passando pela repressão nas redes sociais e pela censura da mídia ocidental, mas as pessoas ainda estão vendo. Então até o Trump teve que comentar e dizer, sabe, eu fiz um tweet ontem à noite, estava na rua em uma dessas manifestações, há manifestações por toda Teherã, e mostrei um pouco disso e disse, somos todos Amaleque e somos todos IA.
Deixando isso de lado, lembre-se, essas pessoas estão fazendo isso enquanto são punidas, assassinadas, porque estão dizendo não ao genocídio. Porque estão dizendo não ao genocídio. Because they're saying no to genocide. It's amazing. And, É impressionante. E veja, o mesmo vale para o Hezbollah. O Hezbollah iniciou essa luta para desviar tropas de Gaza porque o massacre, o genocídio, estava acontecendo. Então eles fizeram seus sacrifícios pelo povo de Gaza. E fizeram enormes sacrifícios. Eu estava lá quando Sayyid Hassan Nasrallah foi martirizado. Eles perderam comandantes. E então, a coisa mais repugnante foi que após o cessar-fogo, porque o Hezbollah não controla o Líbano, os Estados Unidos têm uma enorme quinta coluna de pessoas no país que estão constantemente traindo a resistência. E claro, a Síria agora está sob controle dos Estados Unidos. A Al-Qaeda é apenas mais uma ferramenta dos Estados Unidos. Mas os salafistas, os wahhabistas e os takfiris, desde o cessar-fogo, têm ridicularizado o Hezbollah e dito que eles fracassaram. São pessoas desprezíveis, esses takfiris. They're despicable people, these takfiris. And they were the ones, applauding. E foram eles que aplaudiram a CIA, o Mossad, Erdogan e outros quando estavam conduzindo a guerra suja na Síria. E agora vemos que o regime na Síria é uma ferramenta dos Estados Unidos e todos estão virando o rosto. Mas agora olhem para o Hezbollah. Eles estão atingindo o regime com força e, em nome do povo palestino, estão fazendo sacrifícios por outro povo. O mesmo vale para o Irã. Eles estão sendo atacados e mortos porque dizem não ao genocídio, não ao extermínio de crianças, não ao povo de Amaleque, como os israelenses os chamariam, como todos os líderes israelenses os chamam. Assim, os iranianos permanecem firmes. São tão firmes que isso chegou até os ouvidos de Trump. Ele ouviu. Então ele precisa ir e dizer que é IA. Quanto ao Dr. Lariani, temos que esperar um anúncio, mas nada vai mudar. Se ele for martirizado, terá alcançado a mais alta honra. Há apenas alguns dias ele tweetou, acho que as pessoas deveriam ir e olhar sua conta no Twitter. Ele citou, acredito, o Imam Hussein, neto do profeta, sobre o martírio. Ele não tem medo do martírio. Ele não tinha medo do martírio. Ele defende a causa justa. Se estiver vivo, continuará trabalhando. Se for martirizado, isso só nos tornará mais fortes e mais determinados. Veja o povo nas ruas. Eles bombardearam suas manifestações e ainda assim estão nas ruas. Eles não nos entendem. São orientalistas, racistas. Acham que ao matar o líder, assassinar o líder, transformá-lo em mártir, tudo vai desmoronar. Não, somos um povo sofisticado, com uma constituição sofisticada e estruturas estatais sofisticadas, e seguiremos em frente. 45 minutos depois que o Ayatollah Khamenei foi martirizado, ele se recusou a deixar sua casa porque disse, muita gente não tem para onde ir, então vou ficar aqui. Ele também não quis sair do escritório. E o que aconteceu 45 minutos depois? Começou a retaliação do Irã. Você pode andar pelas ruas de Teherã, dirigir por aí, está seguro. A maioria das lojas está aberta. Algumas pessoas foram embora porque, depois do massacre daquelas meninas na escola, as 168 crianças que os Estados Unidos massacraram, o governo fechou escolas e universidades. Então muita gente saiu e incentivaram outros a sair se não tivessem nada para fazer lá. Alguns voltaram, mas algumas lojas ainda estão fechadas. A questão é que o Estado continuará funcionando. E enquanto falamos, o Irã está revidando. Ativos dos Estados Unidos, ativos de Trump e ativos de Netanyahu. E continuaremos a fazê-lo. As pessoas continuarão nas ruas. Eles continuarão nos matando, nos assassinando, realizando ataques terroristas e tentando nos enfraquecer de todas as formas possíveis. Toda vez que algo acontece, a mídia ocidental comemora ou afirma que o Irã está desmoronando. Mas nós veremos isso até o fim e imporemos uma derrota estratégica à classe Epstein. Sem dúvida, o governo americano não conseguirá abrir o Estreito de Hormuz a menos que o Irã permita. E se os Estados Unidos escalarem, isso significa que também escalará. Ao escalar, isso significa que os navios no Golfo Pérsico e os ativos de petróleo e gás do outro lado do Golfo deixarão de existir.
the oil and gas assets on the other side of the Persian Gulf, they will cease to exist. Yeah. Sim, enquanto falamos, o Irã está causando impactos diretos em Tel Aviv e Beit Shemesh. Isso é algo que, quero dizer, as pessoas precisam entender que o Irã está lançando mísseis, mesmo que não seja um grande volume em termos de quantidade. Eles sabem que Israel e os Estados Unidos estão dizendo que seus interceptores estão em baixa e mais mísseis estão conseguindo passar. Então, há impactos diretos em várias cidades israelenses neste momento. E sem mencionar, professor Marandi, também temos uma situação com muitos rumores sobre o estado do próprio Netanyahu. Não sei se você viu antes do anúncio sobre Ali Larijani, e eu falei sobre isso no meu programa, tem havido muita controvérsia sobre se Netanyahu está realmente por aí, ou até mesmo vivo. Quem sabe onde ele está? Mas agora, hoje, professor, eu só quero mostrar isso, porque é algo que me deixou muito chocado. Provavelmente é a evidência mais condenatória que já vi de que algo está muito, muito errado. Então aqui está a conta X do primeiro-ministro até hoje, o dia em que estamos conversando, dizendo que Netanyahu está ordenando a eliminação de altos funcionários do regime iraniano. Mas as pessoas foram muito rápidas em apontar aqui, professor Marandi, que essa foto é de 4 de fevereiro de 2026. E embora alguns possam dizer, sabe, e eu não vou tirar nenhuma conclusão necessariamente a partir disso, além de que é algo muito, digamos, intrigante, eu não vou tirar nenhuma conclusão. Alguns estão dizendo, bem, eles podem estar trollando, mas não parece ser o caso. Na verdade, não é bem assim. Sabe, houve um pouco de provocação com aqueles outros vídeos que foram divulgados dele, de forma estranha e constrangedora, em uma cafeteria. Mas ainda assim, a narrativa continua sendo que, toda vez que Netanyahu aparece em qualquer lugar online, as pessoas se perguntam se esse cara está mesmo vivo, analisando e examinando cada imagem. É algo estranho. Alguns poderiam dizer que é uma guerra de propaganda, mas eu acho que é muito maior do que isso. Acho que é muito mais do que apenas tentar vender informação. Acho que é um reflexo de algo muito mais profundo. Mas, professor Marandi, qual é a sua reação a isso? Porque a conta do primeiro-ministro de Israel no X está usando fotos antigas para relatar acontecimentos recentes. Isso me parece estranho. O que o senhor acha? Bem, pessoalmente, não me importo se ele está morto ou vivo. O problema não é Netanyahu. É o sionismo, o etnossupremacismo e essa mentalidade genocida que existe entre a maioria dos sionistas na Palestina. As pesquisas mostram isso em suas atitudes em relação às crianças palestinas e aos palestinos em geral. Mas o que é interessante é que, independentemente do destino dele, Netanyahu está sempre se escondendo. Ele está ou em um avião ou em um bunker. Veja na sexta-feira, no dia de Al-Quds, o dia da Palestina, quando os americanos bombardearam manifestantes iranianos em Teherã. As manifestações estavam acontecendo em todo o país, mas no Irã, em Teherã, você via o presidente, Dr. Larijani, o chefe do judiciário, o ministro das Relações Exteriores e outros altos funcionários, todos nas ruas, sem qualquer proteção, sob fogo de mísseis entre o povo. E então o secretário de Guerra dos Estados Unidos diz que todos estão se escondendo, mas eles estavam todos nas ruas. Ele os chamou de ratos, professor. Sim, ele os chamou de ratos. Bem, eles são racistas doentes. Em geral, essas pessoas são doentes, são perversas. É por isso que apoiam o genocídio em andamento em Gaza. É por isso que jornalistas ocidentais em Beirute, em seus relatos, escrevem que Israel está bombardeando redutos do Hezbollah. Eles derrubam prédios residenciais cheios de famílias e dizem isso, mesmo sabendo que estão mentindo. Esses jornalistas têm assistentes, motoristas, libaneses das mesmas vizinhanças e produtores. Mas dizem isso porque precisam escrever de um jeito que mantenha seus donos da classe Epstein satisfeitos. Então, sabe, eles são ratos. E Trump, esqueci de mencionar isso.
Trump falou sobre como os iranianos são inteligentes, enquanto 1 ou 2 dias antes ele disse que há algo de errado com os genes deles. Foi numa entrevista na Fox que eu tuitei, ou retuitei. Quero dizer, esses são racistas, são desprezíveis. E claro, é compreensível. Qualquer um que apoia a chamada legitimidade do regime israelense apoia o etnossupremacismo. Então eles devem ser racistas. Por definição, são racistas. Então sabe, Netanyahu, ninguém se importa onde ele está, mas os líderes iranianos estão com o povo nas ruas. Eles podem matar um, podem assassinar 1, 2, 3, 10, 20, mas serão substituídos por outros, aqueles que estão nas ruas. Você sabe, o general Soleimani disse, nós somos a nação do Imam Hussein. Se eles pudessem compreender isso, se lessem alguns livros escritos por alguns desses estudiosos iranianos sobre o que é Ashura, quem é o Imam Hussein, quem é Zainab, então não se meteriam com a resistência desse jeito. Se entendessem o que é o Hezbollah, seriam mais cautelosos. Sim, os iranianos seriam mais cautelosos. É isso que mantém as pessoas firmes nas ruas, em apoio a outro povo, em apoio a outro povo. Os palestinos estão lutando por sua sobrevivência. Essas pessoas estão lutando pelos palestinos. Então, pessoas sob fogo vão ao comício do Dia de Jerusalém, Dia de Quds, sob ataque de mísseis pelo bem de outro povo. Impressionante. Sim. Eu não sei se você consegue ouvir as explosões ao fundo, aliás. Não, não podemos, mas acreditamos em você, porque você já participou deste programa antes, onde certamente os ouvimos. E o que você estava dizendo, professor Marandi, sobre o dia de Al-Quds? As pessoas precisam saber que no Irã, tenho quase certeza, e você pode me corrigir, ele é visto quase como um feriado legalmente obrigatório, dado o forte apoio ao povo palestino. Mas ele foi criado após a Revolução, e acontece todos os anos. E os iranianos saem às ruas. Muitas pessoas viajam de várias partes do mundo, especialmente da região, para ver o Irã e participar. Mas não é uma exigência, não é uma obrigação legal nesse sentido. Mas também não é um feriado. Na verdade, acontece na última sexta-feira do Ramadã. E sexta-feira no Irã é o fim de semana. A sexta é o nosso domingo. Então, nosso fim de semana é na quinta e na sexta. Se alguém quiser ir, pode ir. Por exemplo, eu fui nesta sexta, e no caminho havia lojas abertas, pessoas dirigindo na direção oposta, gente andando pelo bairro fazendo compras ou o que quer que fosse. Quem quiser ir, pode ir. Algumas pessoas não podem. Algumas pessoas têm medo de ir. Têm medo de serem mortas por ataques a porridge. Algumas pessoas acham que é difícil demais, porque é complicado chegar lá com todo o trânsito e a multidão. Mas sabe, as pessoas demonstraram um grau inacreditável de resiliência, heroísmo e coragem, homens e mulheres igualmente. Nunca vi nada parecido. Vivi os anos 1980 no Irã, durante o auge da Revolução, quando Saddam invadiu o país. Eu estava em uma oração de sexta-feira quando uma bomba explodiu e as pessoas se mantiveram firmes. Mas isso foi em outro nível. Há imagens por aí, as pessoas podem ver. É realmente extraordinário. Sim, é. E esse contraste, acho que é importante destacar, porque de qualquer forma, eu concordo com você pessoalmente. Não acho que realmente importe se Netanyahu está morto ou vivo. O que estamos vendo é a totalidade da liderança israelense. São eles que estão se escondendo. Claro, os Estados Unidos estão muito, muito longe e não vão sentir o impacto imediato de sua guerra criminosa de agressão. Mas os líderes israelenses, eles estão se escondendo. Estão em bunkers. E Netanyahu, especialmente considerando que o Irã declarou abertamente que está mirando nele, e provavelmente, se não com certeza, tem informações muito boas sobre onde ele pode estar, está se escondendo de forma extremamente intensa, se é que ainda está vivo. Isso mostra, eu acho, um nível de contraste que deve ser observado.
Deve-se notar que o povo e a liderança iranianos, apesar do fato de que há ataques à distância ativos, quero destacar isso, com ataques à distância acontecendo todos os dias no Irã neste momento, os líderes e o povo estão se comportando de maneira completamente diferente da dos líderes israelenses. E eu só queria registrar isso e ver se você tem mais alguma coisa a dizer sobre o assunto. No, you're absolutely correct. Não, você está absolutamente certo. Mas uma coisa que achei impressionante, e não é a primeira vez que Trump disse isso, foi que ele afirmou que não achávamos que o Irã reagiria contra ativos dos Estados Unidos no Golfo Pérsico ou fecharia o Estreito de Hormuz. Quero dizer, provavelmente já disse isso no seu programa umas 10 vezes nos últimos anos, talvez mais de 10 vezes de uma forma ou de outra. E não sou só eu. Muitas outras pessoas vêm dizendo isso. Tenho certeza de que outros convidados seus já disseram a mesma coisa, mas eu venho dizendo isso há anos. Como eles poderiam não saber? Não é preciso ser um gênio para entender que era assim que o Irã iria reagir. Mas para eles pensarem, se acreditarmos no que Trump diz, e claro que ele mente o tempo todo, então nada do que ele diz realmente tem significado. Mas se formos acreditar nele, que ninguém lhe disse, ou ninguém pensou que o Irã revidaria, o que isso diz sobre a inteligência dos Estados Unidos? O que isso diz sobre o conhecimento dos Estados Unidos sobre o que acontece? Deixando os filmes de Hollywood de lado, o que isso diz sobre a capacidade deles de compreender? Eles são completamente ignorantes. Mas vamos supor que eles soubessem que o Irã revidaria, e assim iniciaram a guerra. Isso mostra a ignorância sobre as capacidades militares do Irã. Porque eu presumiria que se eles achassem que o Irã iria revidar, concluiriam que isso não importaria muito, que poderiam simplesmente bombardear o Irã algumas vezes e todas as suas capacidades seriam destruídas, porque somos os número 1 ou algo assim. Você sabe esse tipo de linguagem que eles usam. É isso que somos, e por aí vai. Esse louco, desprovido de qualquer moralidade, dignidade ou honra. Isso mostra a ignorância deles sobre as capacidades militares do Irã. Mais uma vez, isso significa que a inteligência dos Estados Unidos não vale nada. Significa que eles são ignorantes. E o mesmo vale para o regime israelense e o Irã. O regime israelense pode até saber mais, mas enganou os americanos a atacarem o Irã ao fornecer informações falsas. De qualquer forma que se olhe, não fica bem nem para o regime israelense, nem para o regime Trump, nem para as elites políticas em Washington. Sim, não tem. E quero apenas destacar algo que deixei de mencionar antes. Estamos falando de todos esses fatores e de como a guerra está indo para Marandi. Quero apenas ler o que o Irã declarou. Claro, cada um pode interpretar com cautela, como quiser, mas o Irã realmente não tem motivo para mentir sobre isso, em termos da quantidade de danos que causou aos ativos dos Estados Unidos até agora. Números enormes aqui. Desde 28 de fevereiro, 150 plataformas de lançamento de mísseis destruídas pelo Irã, 23 sistemas de defesa aérea Patriot e um total de 37 aeronaves. Agora, professor Marandi, um sistema de mísseis Patriot custa cerca de 1 a 1,1 bilhão de dólares. Então, o Irã está infligindo danos econômicos e militares massivos aos Estados Unidos. E nem chegamos a falar em profundidade, você mencionou, o Hezbollah também está envolvido nisso. E segundo relatos, enquanto conversávamos, eles acabaram de atrair 15 soldados israelenses para uma emboscada. É provável que eles não estejam mais entre nós. Todos os dias, o Hezbollah não apenas combate as forças israelenses em solo e destrói vários tanques israelenses, mas também coordena ações com o Irã, lançando seus próprios mísseis, foguetes e drones contra Israel e causando impactos diretos, especialmente no norte. Portanto, quando se trata de como essa guerra está indo para o Irã, se as pessoas estiverem acompanhando o que realmente está acontecendo no terreno, enquanto os Estados Unidos e Israel causam danos à infraestrutura iraniana e, claro, a civis, há um alto preço sendo pago do outro lado.
Não está parecendo tão unilateral quanto, acredito, o governo de Donald Trump imaginava que seria. Donald Trump's administration assumed it was going to be. And how about the damage to US assets? E quanto aos danos aos ativos dos Estados Unidos no Iraque e à resistência iraquiana? Seus ativos de petróleo, seus ativos de gás, suas instalações, tudo está sendo destruído. Eles estão sendo expulsos do Iraque. Nunca mais conseguirão manter o Iraque como fizeram até agora. Esse foi outro erro tolo, outro resultado do erro tolo e genocida de atacar o Irã. E o Iêmen ainda nem começou. Desde que derrotou os Estados Unidos no ano passado, naquela guerra de 7 semanas, eles vêm se preparando para a grande. Disseram que vão se envolver, mas estão esperando o momento certo. Então, isso não é algo que os americanos consigam administrar. Eles destruíram isso. E Danny, os Estados Unidos têm essa aura, ou tentam criar essa aura, de invencibilidade que, graças a Saddam Hussein, foi em grande parte criada pela própria estupidez dele. Ele invadiu o Kuwait, depois permitiu que o bombardeassem por mais de 40 dias e eles simplesmente passaram por cima das posições iraquianas. Desde então, e com o colapso da União Soviética, os Estados Unidos se tornaram a hiperpotência. Essa aura de invencibilidade existia. E é verdade que os Estados Unidos perderam no Iraque e no Afeganistão, mas depois de décadas, eles tomaram o país. No caso do Irã, fracassaram desde o primeiro dia, e os iranianos têm revidado com força. Então, o que isso diz sobre todos esses sistemas de armas e sistemas de radar? Amanhã, se quiserem vendê-los, quem vai comprá-los? Por que alguém os compraria? Por que alguém iria querer o Domo de Ferro quando é claramente um sistema inútil que dispara mísseis que custam 50 vezes mais do que os drones lançados contra ele? Quero dizer, quanto mais você pensa sobre isso, mais dá para ver o enorme dano sendo infligido ao Império. E para quê? Por apoiar o etnossupremacismo, por apoiar o genocídio. Os britânicos, os franceses, os alemães destruíram sua credibilidade, sua aura de humanidade ao apoiarem o genocídio. Os Estados Unidos fizeram o mesmo. E agora está se autodestruindo ainda mais. Tudo em nome dessa classe dominante, do sionismo e do etnossupremacismo. E agora até figuras seniores da inteligência, vemos pelo menos uma figura de alto escalão se demitindo. Teremos que ver se haverá mais, se Tulsi Gabbard vai renunciar ou outra pessoa. Acho que isso é um grande golpe. Isso não é como Candace Owens fazendo declarações. Este é o cara que está no comando desse tipo de coisa. Uma das pessoas responsáveis pela inteligência. Dizendo que não há ameaça. Isso não é o Tucker Carlson. É um cara que pode afirmar com autoridade que não havia ameaça e que atacamos um país simplesmente porque o regime israelense e o lobby sionista quiseram. É um golpe enorme. Sabe, eu acho que It's a huge blow and I think the fact that it's becoming more and more clear that Israel o fato de estar se tornando cada vez mais claro que Israel teve um papel enorme, não apenas em convencer, mas ao que parece, em ajudar a coordenar, agindo em conjunto com o regime incrivelmente sionista que existe em Washington, para travar esta guerra, agora com a renúncia do chefe de inteligência e do diretor de inteligência nacional. E também, professor Marandi, o fato de que, como se sabe, os Estados Unidos supostamente têm interesses contra o Irã, entre aspas. Não tem. As pessoas tentam dizer, bem, isso é importante. Não, mas há interesses das elites norte-americanas que querem ver o Irã cair, porque no fim das contas, elas querem chegar aos seus adversários maiores. Eles querem enfraquecer a Rússia e a China. Você sabe, eles entendem a relação profunda que existe ali. Mas está bem claro que em 28 de fevereiro de 2026 não seria o momento em que eles conseguiriam alcançar esse objetivo. E mesmo assim, eles fizeram isso de qualquer maneira. Os Estados Unidos fizeram isso de qualquer maneira. Acho que essa é a grande lição aqui, em relação à renúncia. E então, há o fato de que o Irã ainda está de pé, por causa de quão volátil seria para os Estados Unidos tentar atingir os embarques de petróleo iraniano,
através do Estreito de Hormuz. Foram algo em torno de 11 milhões de barris enviados para a China em particular. Mas é claro, também para outros que compram petróleo iraniano. Há muito mais nisso também, aliás, porque o Irã tem muito petróleo parado nos mares que acumulou nos últimos meses. Sim, Isso vai para o Salad. sim, e está indo para a China. Então parece que esse objetivo só ficou ainda mais distante, porque o Irã deu um checkmate em Trump. O país disse aos Estados Unidos: sim, nós sabemos o quão volátil o mercado de petróleo realmente é. Temos dito há muito tempo que temos a capacidade de fechar o Estreito de Hormuz. E não apenas estamos prontos para fazer isso, como também vamos cuidar de nós mesmos. E faremos isso comercializando com o país que vocês chamam de seu principal adversário há tantos anos, que é a China. Na minha opinião, isso é um grande, grande golpe. Mas qual é a sua reação a isso? Big black eye, in my opinion, but your reaction And is all of this done for Israel. yeah, All of exactly. this Tudo done isso for é feito por Israel. And if there is Tudo no isso é Zionism, desnecessário. if there is no Quero dizer, se não houvesse sionismo, se não houvesse um lobby sionista nos Estados Unidos, não haveria guerra. Provavelmente teríamos relações com os Estados Unidos. Provavelmente estaríamos fazendo comércio com os Estados Unidos. Mas é essa classe de pessoas, essa classe Epstein, essas pessoas que não apenas impedem relações normais, mas insistem em morte, assassinato, destruição, genocídio e tudo mais. murder and destruction and genocide and all that. Yeah. Yeah, definitely. Com certeza. E talvez você possa comentar mais, porque eu venho dizendo há algum tempo que, sabe, com a resistência iraquiana, eles acabaram de atingir uma embaixada dos Estados. Eles têm atacado ativos, divulgado imagens de drones, mostrando eles mirando em bases militares americanas lá. Supostamente, eu mostrei isso no programa ontem, que não há nenhuma atividade acontecendo entre esses petroleiros e outras aeronaves dos Estados Unidos sobre o Iraque agora, provavelmente por medo de serem alvejados. Então a resistência iraquiana está realmente em movimento. Claro, mencionamos o Hezbollah e depois o Iêmen. Há alguns rumores de que a Arábia Saudita e outros países podem tentar começar a usar o Mar Vermelho e o Bab el-Mandab como uma forma de aliviar parte da pressão causada pelo fechamento do Estreito de Hormuz. Mas me parece que é exatamente isso que o Iêmen está esperando. Eu vejo que o Iêmen não está se contendo por medo ou algo assim. Eles estão se contendo porque estão esperando o momento certo para agir. Estou curioso para saber sua opinião sobre isso, porque parece que as coisas podem passar de ruins para piores muito rapidamente para a economia global, se esse for o caso. Well, sorry. Again, the Bem, amount of desculpe. oil that Novamente, can a quantidade de export petróleo que os sauditas podem exportar pelo Mar Vermelho é limitada e há muitas questões técnicas. Mas você está absolutamente certo. Se o Iêmen entrar na guerra e fechar o Mar Vermelho, então para onde esse petróleo vai? Porque os superpetroleiros não podem passar pelo Canal de Suez. Então isso vai ser um grande problema. De qualquer forma, se o Iêmen entrar na guerra, então os sauditas, lembre-se, quando eles estavam realizando 7 anos de genocídio com total apoio do Ocidente. Nos primeiros 2 ou 3 anos, todo o Golfo Pérsico e a Turquia, todos eles apoiavam aquela guerra genocida. Depois, quando os Emirados e os sauditas se voltaram contra o Catar e a Turquia se afastaram um pouco da Arábia Saudita e dos Emirados. moved away from Saudi Arabia and the Emirates a bit. But for 7 years, the Saudis were carrying out genocide. Durante 7 anos, os sauditas estavam cometendo genocídio no Iêmen. The Yemen